Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema é Sandbox e Lei Geral de Proteção de Dados. É isso mesmo que você ouviu. Caixa de areia e Lei Geral de Proteção de Dados. Mas se você não está entendendo nada desse assunto, gruda nesse vídeo que você vai aprender. Mas antes de começar a nossa aula, eu vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e, sem maiores delongas, vamos para a explicação? Pois bem, neste mês, a Autoridade Geral de Proteção de Dados brasileira fez uma chamada de contribuições para a instituição de um futuro sandbox regulatório. O Instituto do Sandbox Regulatório no direito brasileiro está previsto no Marco Civil das Startups, nos artigos 2º e 11 dessa legislação. Mas o que é, afinal, um sandbox regulatório? Um sandbox regulatório é um ambiente controlado em que organizações testam suas experimentações tecnológicas e tentam inovar no limite. E por conta dessa novidade tecnológica que está sendo testada, se admite a leniência a essas organizações no que tange a eventual infração da lei. O Instituto do Sandbox Regulatório no mundo ainda está nos seus estágios iniciais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Inglaterra teve uma experiência nesse sentido e instituiu um sandbox regulatório juntamente com a empresa que administra o aeroporto de Heathrow. Na ocasião, se testou uma nova tecnologia de reconhecimento facial para possibilitar o embarque, despachar bagagens e acelerar a jornada do usuário dentro do aeroporto. Na ocasião, a maior dificuldade era adaptar uma base de dados confiável para essa tecnologia, como colher o consentimento em todas essas etapas de forma rápida e também garantir que essa tecnologia operasse sem vieses, reconhecendo rostos de qualquer etnia, sem discriminar uma etnia ou outra. A segunda experiência interessante foi conduzida na Austrália, em que foram testados aplicativos usando a tecnologia blockchain em financiamentos no sistema financeiro. E agora o Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tenta instituir este sandbox para testar tecnologias que utilizem a IA generativa, ou seja, aquela IA baseada em machine learning, em deep learning, em redes neurais. Esta tecnologia tem dois grandes desafios. O primeiro deles, no que tange a necessidade ou não dessa tecnologia desde os seus primórdios, respeitar o framework básico da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu explico. Muitas vezes, uma tecnologia é criada e ela não necessariamente tem em conta a regulação existente para que seja projetada desde os seus primórdios para se adaptar a essa regulação. E o que se discute é se essa tecnologia de IA generativa deve, desde seu início, ser projetada seguindo os postulados do Privacy by Design, ou seja, da privacidade desde a concepção, para que apenas na sua operação, no seu funcionamento, se ela eventualmente desrespeitar ou colidir com algumas regras da Lei Geral de Proteção de Dados, aí sim ela teria uma leniência e seria instada a pouco se adaptar. Porém, a concepção da tecnologia, ou seja, para ser aceito neste sandbox, o produto ou serviço teria que estar desenhado minimamente para estar em compliance com a nossa legislação. Essa é uma grande discussão. Por um lado, alguns estudiosos argumentam, ora, o Privacy by Design já é uma realidade e as regras de proteção de dados já estão vigentes na nossa legislação. Portanto, qualquer tecnologia que seja pensada tem que estar desenhada desde a sua concepção
minimamente para respeitar essa legislação. Se durante o seu funcionamento ocorrer algum deslize, ok, estamos num sandbox regulatório, a tecnologia é inovadora. Vamos então suspender a punição para essa organização e vamos propiciar elementos e suporte para que ela se adapte à nova legislação. Outros, de outro lado, estudiosos argumentam, ora, mas se a ideia do sandbox regulatório é deixar a experimentação e a inovação atingir o seu limite máximo, como poderíamos, desde o início, exigir que uma tecnologia já tivesse sido projetada dentro, digamos assim, das amarras da legislação? Ok? Essa é uma discussão que permeia todos os sandbox e esteve muito presente durante as discussões para a futura legislação de inteligência artificial da Europa. Numa entrevista que deu para a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, Dragos Tudorache, que é um dos representantes do Parlamento Europeu e um dos líderes nas negociações da futura legislação de inteligência artificial, apontou nessa entrevista que havia essa discussão na Europa, se o sandbox previsto na legislação poderia autorizar, ou seja, receber para teste uma tecnologia que desde o início, não estaria sendo projetada em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, este é um primeiro desafio. O segundo desafio desse sandbox é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pretende que essa nova tecnologia garanta o direito à explicabilidade. Por quê? Porque o artigo 20 da nossa Lei Geral de Proteção de Dados prevê que decisões automatizadas devem ser explicáveis. O controlador tem o dever de apresentar os critérios utilizados para se chegar a determinado resultado. Porém, essa legislação, esse mesmo artigo 20, excepciona os segredos industrial ou comercial. Ou seja, se o direito à explicabilidade for de uma extensão tal que viole o sigilo comercial ou industrial da organização, ela poderia, então, levantar esta defesa e barrar a explicabilidade até determinado limite. Ok? E o outro ponto de discussão em torno da explicabilidade é que o conceito de explicabilidade ele tem variações a depender do interlocutor. Uma pesquisa do Instituto Brookings nos Estados Unidos apurou que o termo explicabilidade significa, para engenheiros, por exemplo, a capacidade de um sistema produzir resultados não errados, resultados matematicamente corretos. Para as organizações, de outro lado, explicabilidade significa a capacidade de um sistema de produzir resultados racionais e também resultados prospectivos corretos, ou seja, resultados para o futuro corretos. E por fim, para autoridades regulamentadoras, explicabilidade está mais ligado à capacidade de um sistema de operar de acordo com as regulamentações e produzir resultados sem vieses. Então, veja que os protocolos de explicabilidade, caso eles queiram realmente abraçar o ponto de vista de todos esses interlocutores, precisam ser abrangentes ou, no mínimo, possuir uma variação em que essa explicabilidade possa ser testada de acordo com esses 3 pontos de vista. Ou seja, garantir o direito à explicabilidade de um sistema de IA generativa não é simples, até porque os próprios protocolos, ou seja, as próprias teorias que tentam em torno da explicabilidade ainda estão engatinhando. E muitas vezes nem mesmo os engenheiros que projetaram a tecnologia conseguem explicar determinados resultados. Pois é, esse
Sandbox terá grandes desafios e será realmente uma iniciativa bastante inovadora para o Brasil, mas que também esbarra em diversas limitações da própria tecnologia. Fique então esta aula de hoje para você refletir em que medida o sandbox regulatório em IA generativa é de fato algo que possa trazer resultados úteis nesse momento e também todas as implicações em torno deste instituto, ok? Por hoje eu fico por aqui, até a nossa próxima aula. Saudações digitais para você!